Boa noite, irmãos. Nós hoje iremos fazer algo diferente nas nossas vidas, algo que eu nunca imaginei, mas que hoje se faz necessário. Hoje nós estamos tendo nosso primeiro culto online em decorrência de toda essa situação que tem afetado o mundo, e eu creio que o mesmo Espírito que ministra nas nossas vidas quando nós vamos às igrejas, que o mesmo Espírito que usa a vida do pastor lá no templo, é o mesmo Espírito que está hoje aqui na minha e na sua casa, que irá falar conosco hoje, que irá derramar uma porção de Deus sobre as nossas vidas. E é um culto, como eu disse, meio diferente. Nós estamos isolados nos nossos lares, mas mesmo separados, irmãos, nós devemos permanecer juntos. Com a hashtag que a JNI tem postado, Juntos à Distância, que esse possa ser o nosso lema, que nós possamos estar juntos, mesmo cada um no seu lar, no mesmo propósito, numa mesma oração, servindo a este Deus maravilhoso que tem cuidado de nós, irmãos, independente das assolações, que tem reservado para nós o seu amor e o seu cuidado. E como de costume nas nossas igrejas, nós temos o hábito de fazer a oração pela família. E essa é uma oração que não poderia faltar no nosso culto hoje. E eu te convido nesse momento, a você aí na sua residência, com seus familiares, que vocês possam fazer conosco essa oração, que você apresente a sua casa, que você apresente a sua família, que você apresente aquilo que está no seu coração, para que Deus possa receber a sua oração, que Ele possa manifestar o seu agir. Amém? Vamos orar então. Senhor meu Deus, Pai querido, ó Senhor, neste momento, Pai, neste momento diferente, Senhor, de um culto onde nós estamos realizando nos nossos lares, Pai, eu venho, Senhor, clamar a Ti neste momento, Pai. Que o Senhor venha sobre as nossas famílias, Pai. Sobre as famílias da Tua comunidade, da Igreja do Nazareno, em especial aqui de Guarulhos, Pai. Que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo, Senhor, sobre os nossos lares, Pai. Que, Senhor, nós possamos ser guardados pelo Teu amor. Que nós possamos ser guardados, Senhor, pela Tua graça, Senhor. Nos dê, Senhor, prudência, nos dê, Senhor, sabedoria, nos dê, Senhor, discernimentos para compreender e entender toda essa situação que nós estamos passando, Pai. Eu clamo ao Senhor, Pai, que o Senhor possa estar visitando neste momento, Pai, cada lar, Senhor, cada família, Senhor, que o Espírito Santo do Senhor possa estar indo levando conforto, possa estar indo levando bálsamo, possa estar levando a paz, a tranquilidade, Pai. Senhor, que nós não sejamos afligidos, Senhor, por este vírus, Senhor, que está assolando ao mundo, Pai. Que nós possamos, Senhor, sermos guardados pelo Senhor, Pai. Ó Senhor, nós sabemos que o Teu propósito, que o Senhor tem um propósito, que o Senhor tem um manifestar na vida de cada um de nós, Pai. Mas nós clamamos ao Senhor, Pai, segundo a Tua vontade, Pai. Que o Senhor, Pai querido, possa guardar cada homem, cada mulher, cada criança, cada jovem da nossa igreja, Pai. Que nós possamos, Senhor, ser preservados, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, Pai. E que o Senhor venha falar conosco neste período, Senhor, em que nós estejamos reclusos nos nossos lares. Que o Senhor, Pai, venha falar conosco, Pai, cada dia mais, para que nós possamos entender e compreender, ó Senhor, qual é a Tua vontade, qual é o Teu desejo para os nossos lares, para a nossa cidade, para o nosso país, para a nossa nação, ó Pai. Ó Senhor, eu Te louvo, porque até aqui nós temos visto o cuidado do Senhor, porque até aqui o Senhor tem, Senhor, meu Deus, Pai querido, demonstrado do Teu amor para conosco, Pai. E eu Te louvo por isso, Pai, e Te agradeço, Pai, e Te glorifico no santo e glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? E eu gostaria de convidar os irmãos a, neste momento, pegarem suas Bíblias
e junto comigo examinarem a palavra do Senhor. É um texto muito conhecido, irmãos. É um texto que eu acredito que eu nunca vi Deus falar de uma forma assim tão grande conosco através dele. E eu tenho visto muitas pessoas sendo tocadas por Deus a estarem examinando essa passagem, estarem examinando esse texto que o Senhor falou ao povo de Israel, que o Senhor falou a Salomão, na verdade, para com o povo. E é um texto que, irmãos, eu creio que o Senhor deseja falar conosco nesta noite, para que nós possamos entender a vontade do Senhor, para que nós possamos ter discernimento daquilo que o Senhor deseja para nós, com toda essa situação, com toda essa calamidade que tem acontecido mundialmente. Então eu convido os irmãos a estarem abrindo suas Bíblias no livro de segundo livro de Crônicas, a partir do verso 7, capítulo 11. Aliás, capítulo 7, versículo 11. Então convido os irmãos a estarem abrindo, encontrando as Escrituras. Irmãos, o texto diz assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar a gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Então estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque eu escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Senhor meu Deus, Pai querido, Senhor, neste momento eu clamo ao Senhor, Pai, que o Senhor venha, Senhor, ministrar nos nossos corações o Teu desejo para nós, a Tua vontade, Senhor, nas nossas vidas, que nós possamos estar com os ouvidos e o coração, Senhor, atentos à Tua voz, atentos à Tua palavra, Senhor. Eu clamo, Senhor, que tudo que vier, Senhor, querer tirar a nossa atenção, Pai, porque Tu sabes que quando nós estamos no nosso lar, muitas coisas nos dispersam, Pai, mas que nesse instante, Pai, o Teu Santo Espírito, Senhor, venha tirar toda a barreira, venha tirar todo impedimento, venha tirar, Senhor, em nome de Jesus, Pai, tudo aquilo que possa nos impedir de ouvirmos, de recebermos e de entendermos a Tua palavra, Pai. Que hoje nós possamos, Pai, estarmos preparados para receber e entender aquilo que o Senhor deseja ministrar nos nossos corações, ó Senhor. É esta, Pai, a nossa oração, Pai, e é este o nosso desejo, e que, Senhor, o Senhor possa me usar neste dia, Pai, que, ó Senhor, eu possa diminuir, para que o Senhor cresça, Pai, que seja falado, Senhor, somente o que estiver no Teu coração, Pai, que as minhas emoções, que os meus sentimentos, Senhor, que a minha carne, Senhor, não venha a prevalecer, mas que o Teu Santo Espírito hoje, Senhor, neste lugar, venha me usar para falar com o Teu povo, Pai,
Essa, Senhor, é a minha oração. E é por isso que desde já eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu creio que nós nunca vivemos tempos como este que nós estamos vivendo. Creio que nenhum de nós nunca vivenciou algo tão delicado em decorrência desta pandemia. Nós vimos que isso tem assolado as nações, o mercado financeiro parou, a recessão econômica está iniciando, escolas foram fechadas, toque de quarentena já foi decretado e nunca a igualdade social foi tão clara em nossas vidas como agora. Pois este é um vírus que não tem escolhido classe econômica, não tem escolhido faixa etária, não tem excluído sexo, não tem excluído orientação sexual, não tem escolhido lado político, não tem escolhido crença religiosa, não tem escolhido nação. É um vírus que tem alcançado a toda a humanidade, independente de qual seja as suas opções. E eu creio, irmãos, que nós temos um Deus Todo-Poderoso que sim poderia ter impedido isso, mas, irmãos, tem permitido que nós colhemos aquilo que nós plantamos, que nós estejamos vivenciando o que a nossa iniquidade tem feito neste mundo. Mas eu creio que a mão de Deus está estendida sobre o nosso mundo, que o Senhor tem falado: eita vírus, até aqui. Porque, irmãos, pelo que nós temos visto nas reportagens, é claro que nós temos cuidado que está explodindo de fake news. Então eu peço que os irmãos tomem cuidado com aquilo que os irmãos têm visto, para que não haja um pânico generalizado de uma forma desnecessária. Eu creio que o Senhor tem estendido a sua mão e tem permitido que isso tenha chegado até um ponto. E a partir deste ponto o Senhor coloca um limite para que esse vírus não mais prossiga. Porque, irmãos, esse é um vírus que pode acabar com o mundo, pode acabar com todos os povos, com todas as nações, numa proporção que nós não teríamos como impedir. Nós temos visto os esforços da medicina, nós temos visto os esforços do pessoal da área da saúde. Glória a Deus por este povo. Que Deus os abençoe. Que Deus nos dê força para continuar trabalhando. Que Deus os capacite. Que o Senhor preserve a saúde desse povo. A biomedicina, os biomédicos que têm trabalhado, cientistas que têm trabalhado para encontrar a cura deste mal. Que Deus possa abençoá-los. Irmãos, e como eu estava dizendo, eu creio que Deus tem permitido isso até um certo ponto. E este ponto é onde nós possamos enxergar a mão de Deus ao nosso encontro. Essa passagem ela ardeu fortemente no meu coração esta semana, e eu recebi como confirmação, assim, quando eu vi vários pastores, várias pessoas utilizando esse texto, fazendo referência a ele, e eu creio que Deus tem falado com a sua igreja. Eu orava essa semana pedindo ao Senhor para que Ele me trouxesse uma palavra que pudesse trazer conforto à nação, pudesse trazer conforto à sua igreja.
Eu falava, Senhor, me dê uma palavra, me dê uma palavra, me dê uma palavra. E na sexta-feira, o Senhor me disse, a palavra que eu quero levar ao meu povo, neste momento não é uma palavra de conforto. A palavra que eu quero levar ao meu povo é uma palavra de arrependimento. É uma palavra de conserto. É uma palavra que os meus filhos possam se voltar a mim. Irmãos, isso, quando Deus falou isso no meu coração, isso me deu uma profunda tristeza, porque eu entendi o que Deus estava falando. Se nós pararmos para analisar corretamente o que esse texto diz, ele se aplica aos nossos dias atuais, nós vamos entender o que está acontecendo e o porquê ainda está acontecendo essas coisas. Porque nós não estamos fazendo a nossa parte. Pastor, qual que é a minha parte? Vamos ler novamente o versículo 14, onde o Senhor diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Irmãos, eu creio que essa passagem nunca foi tão real nas nossas vidas. E se nós formos analisar direitinho o que diz as Escrituras, a palavra diz: se o meu povo. Quem é o povo de Deus, irmãos? Quem é o povo de Deus? A quem Deus está direcionando essa passagem? Essas palavras. O povo de Deus somos eu e você. E antes que alguém venha dizer, mas pastor, não, Deus estava se referindo ao povo de Israel, pois eles são os povos de Deus. Irmãos, vamos ler Efésios capítulo 1, versículo 5, onde a palavra do Senhor diz: em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filho por intermédio de Jesus, segundo as benevolências da sua vontade. Portanto, irmãos, eu e você sim somos povo de Deus. Eu e você sim fazemos parte deste povo a quem o Senhor tem repreendido, porque nós fomos adotados pelo seu amor. E eu entendo que Deus disse que se nós orássemos, que se nós buscássemos a sua face, que nós nos convertêssemos, irmãos, Deus está falando com um povo que está dentro da igreja, um povo que não tem orado, um povo que não tem buscado a face de Deus, um povo que não está convertido genuinamente ao Senhor. A palavra é clara: se o meu povo, se eu e você, se nós orarmos, se nós buscarmos a face de Deus, se nós nos convertermos, irmãos, Ele nos ouvirá. E nós não temos feito isso, irmãos. Por muitas vezes nós temos dito não ao Senhor. Não, pastor, mas eu vou à igreja. Não, pastor, mas eu busco a Deus. Não, pastor, mas eu tenho feito a minha parte. Não, irmão, nós não temos feito a nossa parte. A palavra do Senhor é clara no que é servir a Deus. Irmão, nós vemos quando as escolas quiseram tirar o período de oração nas escolas, nós
dissemos sim quando nós permitimos. Quando a nossa correria do dia a dia quis falar a nós que não é necessário nós fazermos uma oração para abençoar os nossos alimentos nos nossos momentos de refeição, nós dissemos sim, porque o nosso tempo é corrido. Quando os nossos trabalhos começaram a tomar muito e muito do nosso tempo, falando, você não precisa fazer o seu devocional diário, nós dissemos sim. Nós temos dito sim ao mundo e não a Deus. E Deus tem nos cobrado isso, irmãos. Deus está nos cobrando para que nós retornemos aos seus caminhos. Nós temos visto, irmãos, muitas pessoas passarem horas e horas e horas em frente aos seus computadores, em frente aos seus celulares, e pouco tempo diante da presença de Deus. E como eu disse, nós temos dito muito sim ao mundo e muito não a Deus. E ao longo desta mensagem você vai entender o que o Senhor deseja falar conosco. Deus é soberano sobre toda a criação, sim. Ele pode fazer com que esse mal, desfazer todo esse mal, sim. Nós vemos que nas Escrituras que nos tempos de Ezequias, Josias e Neemias, os maiores avivamentos foram quando estes homens reinaram. Quando eles saíram, eles percebiam que estavam saindo dos caminhos de Deus, então eles começavam a buscar, a orar, a jejuar, a se rasgar e pediam perdão pela nação. Irmão, será que nós temos feito isso? Será que nós temos pedido perdão ao Senhor pelos erros que as nossas nações têm cometido? Será que nós temos pedido perdão ao Senhor pela iniquidade que tem se multiplicado, que tem crescido, que tem se expandido por todo o mundo? Nós temos nos tornado cada vez mais egoístas. Eu estou na minha casa, eu estou orando para que o Senhor abençoe a minha família, para que eu não pegue o coronavírus. Mas, irmãos, nós precisamos orar pelo mundo. Nós precisamos orar pelas nações. Irmãos, Deus tem cobrado a igreja de fazer o seu papel, de exercer aquilo que Deus tem dado em nossas mãos. Salomão, ele não apenas construiu uma casa dedicada ao Senhor, mas ele também orou para que as orações feitas naquele lugar fossem atendidas por Deus. E o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse: eu escolhi para mim este lugar como para casa de sacrifício. Irmão, Deus está em todo lugar. Deus é onipresente. Entretanto, ao longo das Escrituras, nós vamos analisando e percebendo que foram instituídos alguns lugares como marcas, como altares, como cidades, para que a presença de Deus, para que o povo visse aquele lugar como lugar de oração, onde a presença de Deus se manifestava. Mas o que nós precisamos entender, o que nós precisamos ter discernimento, é que esses lugares, esses marcos, esses altares, eles não limitam o agir de Deus. Não é somente naquele lugar que Deus vai operar o seu milagre. Porque esses lugares foram instituídos por causa da limitação humana de concentrar a sua fé. Porque diante da imensidão e do domínio da soberania de Deus, nós não somos capazes de enxergar e entender o agir e manifestar de Deus. E, irmãos, é isso que nós precisamos entender. Eu creio que Deus deseja falar conosco. Essa é a primeira coisa que nós precisamos ter claro em nossos corações. Deus não age apenas nas nossas igrejas.
está sendo preciso um toque de recolher, uma quarentena, um isolamento social, para que nós possamos entender que Deus, Ele age e opera aqui, dentro da minha e da sua casa. Que o primeiro lugar que você deve instituir como altar do Senhor é o seu lar. Que a primeira igreja que você deve ministrar, que você deve cuidar, que você deve ensinar é a sua família. Eu creio que o Senhor quer nos ensinar isso com esse período, com esse momento que nós estamos vivenciando. Porque hoje nós, povo de Deus, estamos muito limitados aos templos e estamos muito limitados ao pensar que Deus só age, que Deus só opera lá na igreja, quando o pastor está lá em cima do púlpito. Não, irmãos. A palavra do Senhor nos diz que Ele nos daria poder e autoridade para pisarmos sobre a cabeça de serpentes e escorpiões, e que obras maiores do que as realizadas por Jesus nós iríamos fazer. Nós podemos, irmãos, nós temos capacidade, nós temos o dom e nós temos um Deus que nos permite isso. Então eu quero, irmãos, que isso entre no seu coração, que a sua casa, ela é altar de Deus, ela é templo de Deus, é um lugar onde Deus deseja falar com você. Que nós não sabemos o período que nós iremos passar, quanto tempo nós iremos passar dentro dos nossos lares. E Deus quer nos ensinar isso, para que nós não fiquemos perdidos, para que nós não fiquemos desolados, para que nós não fiquemos confusos. A casa do Senhor, ela precisa ser instituída por você dentro da sua casa. E quando Salomão edificou o templo, Deus liberou uma palavra que condicionava a sua presença. Nós vemos que aqui no versículo diz: se o meu povo. Se é condicional, irmãos. Para que Deus haja, para que Deus opere, para que Deus manifeste a sua santa presença, nós precisamos fazer a nossa parte. E essa passagem nos mostra quatro pilares essenciais para que nós façamos isso, para que nós façamos a nossa parte. O primeiro é a humilhação, irmãos. E nós precisamos entender o significado de humilhação. Eu fui buscar no dicionário e, de forma literal, o significado é também poder ser considerado como um verbo pronominal, que significa mostrar humildade, ou se submeter ou render a alguma coisa ou alguma pessoa. Irmãos, nós precisamos nos humilhar diante da presença de Deus. Isso significa que nós precisamos nos quebrantar, que nós precisamos nos render em total adoração a Deus. Não de forma superficial, como a igreja mundial tem feito, a igreja do mundo tem feito, a igreja das nações tem feito. Precisa ser de uma forma genuína, precisa ser de uma forma verdadeira, precisa ser de uma forma que nós nos rasguemos por inteiro e declaremos: Senhor, eu não sou nada sem Ti. E Deus, irmãos, se nós formos nos atentar nas últimas ministrações, Deus tem falado claramente sobre isso. Em várias ministrações que nós temos, que Deus, o Senhor tem trazido às nossas igrejas, o Senhor tem falado isso. Que nós precisamos entender que o poder e a soberania é de Deus. As escrituras, irmãos, elas nos dizem que nós precisamos, em Tiago capítulo 4, versículo 9 e 10, diz assim, que nós precisamos nos afligir, lamentar e chorar
e nos converter os nossos risos em prantos e a nossa alegria em tristeza, nos humilhando na presença do Senhor, para que Ele nos exalte. É tempo, irmãos, de nós dobrarmos os nossos joelhos. É tempo de nós colocarmos os nossos rostos no pó. É tempo de nós nos humilharmos. Se nós formos ver a atual situação, realmente o nosso riso foi convertido em tristeza. O nosso riso foi convertido em pranto. O nosso riso, ele foi convertido em medo. O nosso riso foi convertido em limitações. Para que o nosso Deus Todo-Poderoso possa agir, para que o Senhor possa se manifestar no meio do seu povo. Deus deseja usar a minha e a sua vida para curar a nação. E não somente, irmãos, uma cura física de uma pandemia, mas uma cura espiritual. Uma cura, irmãos, que a nossa nação tem precisado, porque nós temos visto muitas pessoas totalmente deturpadas, pessoas totalmente no caminho errado. Irmãos, a que ponto pode chegar a maldade no coração do ser humano? A falta de amor ao próximo. Um exemplo claro disso é o que nós vivenciamos agora, essas semanas, onde nós saímos à procura de um produto, um álcool em gel, e as nossas prateleiras estão vazias, onde pessoas têm se aproveitado disso para vender o que tem nos seus estoques a preços extrapolantes, a preços superfaturados, onde pessoas têm brincado com a saúde do próximo e vendido gel de cabelo como álcool em gel. Cadê o pensar no próximo, o amar ao próximo? Nós temos que ser conscientes, irmãos. Eu tenho aqui 2 vidros de álcool em gel. O meu vizinho não tem, tô vizinho. Se cuide. Eu tenho alimento na minha casa. Irmãos, eu vi uma reportagem hoje de manhã de uma médica italiana, que ela saiu de um plantão de 48 horas. E ela foi ao mercado procurar uma fruta para se alimentar. E ela começou a chorar, porque as prateleiras estavam vazias. Irmãos, eu fui ao mercado esses dias, cumpri o essencial para que minha família se mantivesse nesse período de um mês, a compra mensal como nós sempre fazemos. E eu ouvi o testemunho dos caixas dizendo que o pessoal está desesperado, o pessoal está comprando tudo que pode, tudo que o dinheiro pode levar. E nós vemos que o ser humano não tem pensado no próximo. E aqueles que ainda não receberam o seu salário, queriam receber agora, dia 20, o dia 25, alguns recebem dia 25. Quando eles receberem, se receberem, como que eles vão comprar alimentos se as prateleiras estiverem vazias? Ou se os preços estiverem superfaturados? Como este povo vai sobreviver? Nós precisamos deixar o nosso egoísmo de lado e cuidarmos do nosso povo.
pessoas que continuarão tendo seu salário, que estarão trabalhando de home office. Pelo menos muitas pessoas, muitos dos meus clientes têm dito isso, que estão trabalhando do home office. Então eu creio que você vai ter o seu salário, você vai continuar com o seu salário. Mas é aquelas profissões, irmãos, que não terão como trabalhar de home office. E as pessoas que trabalham com animação, com festas, e as pessoas que trabalham na rua vendendo sorvete, vendendo bala no farol. E essas pessoas, irmãos, que não têm fonte de renda, como eles vão sobreviver? Se nós somos egoístas, se nós saímos e queremos comprar tudo para que eu e a minha casa possa ser cuidada, possa ser preservada, e a casa do meu próximo. Irmãos, que nós possamos ser mais humildes, que nós possamos nos humilhar diante da presença do Senhor, que nós possamos entender o que o Senhor deseja fazer e operar no nosso meio. Perto está o Senhor dos que têm o espírito quebrantado e os salva do espírito oprimido. Perto está o Senhor de nós, quando nós nos curvamos diante dele, quando nós nos humilhamos, quando nós entendemos que nós não somos nada sem o seu cuidado. Quando nós entendemos todo o teor da Escritura, de que Jesus veio ao mundo para nos salvar. Este, como eu disse, era um dos primeiros pontos, que era a humilhação. O segundo ponto, irmãos, é a oração. E a oração, irmãos, ela precisa ser feita de uma forma diferente, como nós temos feito. Deus tem recebido uma oração fast food. Deus tem recebido uma oração para trocas. Deus tem recebido uma oração que não tem sido tão sincera dos nossos corações. Nós podemos chorar as nossas misérias, nós podemos perante a humanidade, perante os homens, mostrar os nossos sofrimentos, as nossas aflições, mas muitas vezes nós ocultamos de Deus quem realmente nós somos, limitando as nossas orações. Orar, irmãos, é mais do que um ato de você conversar com Deus. Por várias vezes eu disse isso, que orar é você conversar com Deus. Mas, irmãos, eu entendo hoje que orar é muito mais que isso. Eu estou aqui, neste momento, conversando contigo. Embora eu não possa ouvir o seu retorno, você pode ouvir a minha palavra, a palavra que o Senhor tem colocado na minha boca, e você pode estar aí respondendo o sim, o amém, o entendo, ou não, pastor, eu não acho que é tão assim. Você está aí respondendo com o seu coração. Mas, irmãos, orar é mais que isso. Orar é nós realmente sermos confidentes do Senhor. Nós entregarmos ao Senhor as nossas mazelas, tirarmos a máscara que muitas vezes nós usamos diante da sociedade e que tentamos usar diante de Deus. Mas Deus conhece o nosso rosto, irmãos. Deus conhece a minha e a sua face. E Ele tem visto o que tem resplandecido nas nossas faces, aquilo que está nos nossos corações. Não há máscara nenhuma que esconda, por mais que nós tentamos esconder. O Senhor tem visto. Nós precisamos ser íntimos do Senhor. Nós precisamos
precisamos, irmãos, buscarmos uma intimidade tão profunda, tão especial, tão íntima, ao ponto de nós entendermos que Deus tem enxergado tudo, o lado mais feio do nosso eu, sabe? Aquele lado que está guardadinho, que está escondidinho. Nós deixarmos que esse lado venha à frente, para que o Senhor cuide, para que o Senhor trate, para que o Senhor transforme, para que a nossa carne não prevaleça, mas que o Espírito de Deus haja em nós. Irmãos, a oração, como várias vezes eu disse, é a arma fundamental do cristão. É a arma essencial para nós que nos dizemos povo de Deus. A igreja primitiva, irmãos, ela se reuniu em comunhão e oração por 50 dias, até que a presença do Espírito Santo de Deus fosse manifestada sobre eles, os revestindo de poder e autoridade, irmãos. O fogo de Pentecostes, irmãos, desceu sobre aquele lugar porque aquele povo estava buscando a Deus. Porque aquele povo clamava, porque aquele povo orava, porque aquele povo jejuava. E não eram as bênçãos materiais que os impulsionavam a isso, irmãos. Eles faziam isso pelo desejo de buscar a Deus. É essa a oração que o Senhor tem sentido falta no meio do seu povo. É essa oração que o Senhor tem nos alertado para que nós possamos voltar a fazermos. Nós costumamos dizer que quando nós estamos no primeiro amor, é a melhor fase. É a fase onde a oração é sincera, é a fase onde nós nos quebrantamos, é a fase onde nós temos sede e fome de buscar a presença de Deus. Mas, irmãos, vamos usar um exemplo dos nossos casamentos. Quando nós conhecemos as nossas esposas, os nossos maridos, vem aquela paixão, vem aquele arder no coração, aquele fogo no coração, que é o que faz, nós sentimos que nós não podemos ficar sem aquela pessoa, que nós não queremos ficar sem aquela pessoa nas nossas vidas, que nós queremos ter ela junto conosco. E quando nós nos casamos, nós vamos entendendo que aquilo era paixão e que o amor, ele começa a ser construído no nosso relacionamento à medida que nós vamos caminhando. Nós vamos aprendendo a amar as nossas esposas e os maridos no dia a dia, irmãos. Quando nós enxergamos os defeitos, quando nós mostramos os nossos defeitos que estavam aqui atrás, escondido, quando nós vamos entendendo as limitações dos nossos companheiros, quando nós vamos aprendendo a lidar com as situações, e aí vai nascendo e vai crescendo o amor entre marido e mulher. E o amor a Deus, irmãos, ele é da mesma forma.
ele precisa ir sendo construído. Aquilo que nós sentimos quando nós nos convertemos era paixão pelo Senhor. Era o desejo de estar com Ele, de conhecê-lo, de buscá-lo. Mas a partir do momento que nós fazemos uma aliança com Deus, nós entregamos os nossos caminhos ao Senhor, nós precisamos aprender a trabalhar o amor. O amor, ele nem sempre envolve só alegrias. O amor nem sempre envolve só festas. O amor nem sempre envolve só bons momentos. E é por isso que nós temos o costume de dizer que aquele primeiro amor se esfriou. Porque nós não aprendemos, nós não entendemos que nós precisamos ir construindo esse amor. E esse amor, ele é construído através do relacionamento com Deus, através da intimidade com Deus, através da busca por Deus. E a oração, irmãos, é a chave fundamental para isso. E o Senhor deseja que aquele mesmo manifestar no Pentecostes aconteça hoje sobre a minha e sobre a sua vida, sobre as nossas igrejas, sobre as nossas cidades, sobre o nosso povo, sobre a nossa nação, sobre o mundo. O Senhor deseja derramar o seu Espírito Santo sobre nós. Mas nós precisamos buscar. Nós precisamos nos quebrantar, nos humilhar, orar. E o terceiro ponto, nós precisamos buscar a face de Deus. E como nós temos visto até aqui, que para buscar a face de Deus existem esses outros dois processos que antecederam, que foi a humilhação e a oração, que são pontos importantes e fundamentais para buscar a face de Deus. Irmãos, entenda o sentido dessa palavra. O buscar a face de Deus não quer dizer que nós vamos enxergar Deus face a face, que você vai poder ver o rosto de Deus como se Deus tivesse uma face humana. Irmãos, o buscar a face de Deus é uma figura de linguagem que é usada nas Escrituras para expressar a comunhão e a intimidade com Ele. Por buscar o Deus agindo e Deus falando. A palavra de Deus em Jeremias capítulo 29, versículo 13 diz: E buscar-me-eis e me acharei quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar a face de Deus é quando nós buscamos de todo o nosso coração a presença do Senhor. E é claro que Deus pode se manifestar de uma forma que nós possamos sentir a sua presença, sim. É claro que nós podemos sentir o toque de Deus, eu creio. É claro que nós podemos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus falando de forma audível aos nossos corações. E isso não está limitado apenas a pastores, a obreiros, a levitas. E isto é algo que é para todo o povo de Deus. Mas para isso nós precisamos buscar a face de Deus de uma forma íntima. Nós precisamos buscar a presença de Deus 100% real nas nossas vidas. De forma, irmãos, que
que a face de Deus esteja aqui conosco, de forma que nós possamos ouvir e sentir a presença de Deus, de forma que quando nós clamarmos e orarmos, Deus irá aparecer a nós, assim como Ele apareceu a Salomão e respondeu a oração de Salomão. Deus pode e irá aparecer a nós e responder a nossa oração, para que haja no meio de nós, no meio do povo de Deus, a transformação, a conversão sincera, irmãos, das nossas vidas. E conversão, irmãos, como todos sabem, significa uma mudança de rota, uma mudança de caminho. Se eu estava indo para a direita, eu não vou mais, eu vou para a esquerda. Se eu estava percorrendo este caminho de engano, de erro, de achar que eu sou cristão só porque eu vou às igrejas no domingo. Irmãos, Deus está mostrando que ser cristão não é só ir à igreja aos domingos, porque agora nós estamos no momento que nós não temos igreja, nós temos o templo físico lá, mas nós não podemos ir. Buscar a face de Deus, ela inicia dentro das nossas casas. Ela começa comigo e com você, nos humilhando, orando, clamando pela nação. O Senhor deseja trabalhar primeiramente no coração da sua igreja, para que Ele possa manifestar os seus sinais ao mundo. E quando a igreja resolver buscar a face de Deus, as pessoas são salvas, as pessoas têm um encontro com o Senhor. Nós vemos grandes avivamentos que aconteceram, grandes fatos na história que ocorreram quando a igreja começou a buscar a Deus. Nós temos relatos de que quando a igreja começou a dobrar o seu joelho e buscar a face de Deus, cidades, países foram transformados pelo avivamento de Deus. Onde a criminalidade era gigantesca, foi diminuindo, onde não havia mais casos de criminalidade, onde tantas coisas perversas deste mundo tinham alto índice, quando a igreja começou a buscar a face de Deus, quando Deus começou a tratar a sua igreja, a igreja permitiu que Deus verdadeiramente entrasse e tratasse e mudasse a sua história, as suas cidades, os seus países foram transformados, porque a presença de Deus era realmente enxergada no meio do seu povo. Porque o Espírito Santo de Deus, que vem nos consolar e nos converter, teve espaço no meio da igreja para primeiro consolar e converter o coração daqueles que se diziam povo de Deus. Isso, irmãos, isso vai desde o princípio, quando a igreja busca, quando a igreja ora, quando Neemias orou, houve o transformar e manifestar do Espírito Santo de Deus sobre aquele povo. Quando o povo lá em Atos se colocou para orar e para buscar,
Deus desceu com o seu Espírito Santo e agiu e operou, e vidas foram salvas. Quando lá na rua Azusa houve um despertar do povo de Deus, Deus agiu e operou. Chegado o tempo, irmãos, de nós nos convertermos, nós nos prostrarmos, nos humilharmos, nos quebrantarmos, para que o avivamento de Deus chegue à nossa casa, para que o avivamento de Deus chegue na nossa família, para que o avivamento de Deus chegue verdadeiramente sobre a nossa igreja, para que assim as pessoas que não conhecem a Jesus possam ser alcançadas, para que as pessoas possam ser salvas. Irmãos, a nossa oração não deve ser pela salvação da humanidade, só pela salvação física, pela cura física, da saúde do povo, mas a nossa oração também deve ser para que haja cura, para que haja salvação das almas das nossas nações. Em todos esses avivamentos houve a presença manifesta de Deus, ocasionando, irmãos, sinais e maravilhas e coisas tão grandiosas, extraordinárias. Esses foram grandes marcos de todos esses avivamentos. Mas acima de tudo, irmãos, houve a presença de Deus trazendo salvação e conversão que mudaram toda uma sociedade. E tudo isso é para testificar esse texto que nós lemos, em especial esta passagem que está em 2º livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. O Senhor deseja sarar a nossa terra. Mas a cura, irmãos, ela precisa acontecer primeiro aqui. Aqui. Que nós possamos, como igreja, mudarmos essa história, nos humilhando, orando, buscando a face de Deus, para que o avivamento seja uma realidade nos nossos dias e que a nossa nação seja salva para a honra e para a glória de Deus. Amém, irmãos? É esta a palavra que o Senhor me trouxe ao coração para que fosse ministrado à sua igreja, para que Ele possa alcançar as nações. E neste momento aí no seu lar, eu quero te convidar a você fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Você tem liberdade para ajoelhar. Você tem liberdade para, neste momento, irmãos, se chegar ao altar de Deus que está instituído aí na sua casa e se humilhar e orar e buscar a face de Deus e pedir para que Deus converta os nossos corações, para que a nossa terra seja sarada. Senhor meu Deus, Pai querido, Senhor, nós ouvimos a Tua palavra nesta noite, Pai. Nós ouvimos a Tua palavra neste momento que nos fala e que nos ensina, ó Senhor, que o Senhor está nos despertando, Deus,
que o Senhor está nos chamando, que o Senhor, meu Deus, está buscando que nós possamos nos prostrar diante de Ti. Senhor, eu peço a Ti, Pai, que esta palavra, Senhor, ela possa ecoar, Senhor, nos nossos corações. Que esta palavra, Senhor, possa nos incomodar, ó Deus, para que nós possamos entender o nosso papel fundamental como igreja de Cristo, não olhando placas denominacionais, não olhando pastores, não olhando o homem, mas olhando a soberania de Deus. Que este é o momento de que nós, como igreja, pois eu e o meu irmão, que neste momento está ouvindo esta mensagem, a igreja do Senhor, é o momento de nós, como igreja, nós buscarmos a presença de Deus, nós orarmos pela nossa nação, nós clamarmos, nós intercedermos, nós nos humilharmos, nos prostrando ao pó, para que Deus entenda, para que Deus ouça a nossa voz, para que Deus veja que existe um servo de Deus aqui, que existe um servo de Deus ali, que existe um servo de Deus acolá, que nós podemos estar espalhados, irmãos, cada um na sua casa, mas que nós devemos estar juntos, espiritualmente, no mesmo propósito, numa mesma busca, no mesmo clamor, que é a busca pelo Espírito Santo de Deus, que é a busca pela face de Deus, que é a busca pelo perdão dos nossos pecados, que é a busca pela presença de Deus no nosso meio, reconhecendo que nós não somos nada, que nós somos limitados e que foi preciso surgir um vírus para nos mostrar tudo isso, para nos mostrar que não existe condição econômica, que não existe gênero sexual, que não existe cor, que não existe raça, que o dinheiro hoje no mundo não pode nos salvar, que os nossos trabalhos ao qual nós dedicamos tanto tempo nós estamos podendo deixar ele de lado quando nós achávamos que nós não podemos, que nós não podíamos, que está sendo mostrado à igreja de Deus, que Ele está dando um breque nas nossas vidas, para que nós enxerguemos a necessidade real da busca pela face de Deus. E eu oro, Senhor, para que esse despertamento, Pai, possa ser mundial, Senhor. Eu sei que essa palavra que o Senhor colocou nos meus lábios neste dia, Senhor, Ele não irá alcançar, Senhor, as nações, mas a Tua palavra irá alcançar as nações. Porque assim como eu creio que o Senhor está usando a minha vida neste dia, o Senhor está usando a vida de um outro irmão, onde esta mensagem este vídeo não vai chegar, mas que lá o Senhor vai falar a mesma palavra. O Senhor está indo, o Senhor está alcançando a China, o Senhor está alcançando a Itália, o Senhor está alcançando, Senhor, o Japão, a Rússia, o Afeganistão, o Marrocos, a África, a Ásia. Eu creio que esta mesma palavra irá alcançar as nações, para que a humanidade enxergue que tudo isso que tem sido causado pelas nossas ações, pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados, o Senhor pode colocar um limite, o Senhor tem colocado um limite. E o Senhor pode colocar um basta.
Mas é necessário que nós enxerguemos que o Senhor está com as mãos estendidas sobre nós, desejando o nosso encontro, desejando nos tocar, desejando nos transformar. E que quando nós dermos liberdade, o Senhor vai entrar no nosso meio, porque o Senhor não é um Deus que invade, porque o Senhor não é um Deus que tira o nosso livre-arbítrio. É um Deus que espera que nós demos liberdade para entrar e transformar as nossas vidas. Eu creio que esse despertamento está iniciando e que quando nós enxergarmos isso e te dermos, ó Senhor, liberdade, o Senhor vai vir e vai agir e vai trazer o avivamento para as nossas vidas e vai trazer a cura às nossas terras. Eu creio na Tua palavra, ó Senhor. Eu creio naquilo que o Senhor tem para realizar nas nossas vidas. E é por isso, Senhor, que eu oro. E é por isso que eu confio. E é por isso que desde já eu te agradeço. No santo e glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Que essa seja a nossa oração diária. Nós nos voltemos à presença de Deus. E possamos estar sensíveis à sua voz. Que Deus abençoe o seu lar. Que Deus abençoe os que estão próximos a você. E os que estão próximos do seu próximo. E próximo do seu próximo. Entende? Que a bênção de Deus esteja sobre toda a nação. Essa tem que ser a nossa oração. Para que a nossa nação seja sarada, física e espiritualmente. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus te livre de todo mal. E que o amor do Pai, a graça do Filho e o doce consolo do Espírito Santo de Deus esteja com a sua igreja. E nós dizemos amém. Amém. Que Deus abençoe. Nós iremos no decorrer dos dias aí postando mais mensagens, postando mais informações. Mas, irmãos, agora só como pastor, mas como ser humano, eu peço a você, irmãos, não brinque com o que está acontecendo. Houve toque de recolher, quarentena. Fique dentro de suas casas, irmãos. Eu saí porque foi necessário que eu precisei comprar a medicação do Benjamin. Glória a Deus, ele já está em casa, recebeu alta. Irmãos, eu vi as ruas cheias. Eu vi pessoas saindo para passear com seus cachorros. Eu vi pessoas saindo para fazer caminhada. Existem bares abertos. Existem funks acontecendo. Existem pessoas que não estão atentas ao que está acontecendo, irmãos. E eu peço a você, pela misericórdia de Deus, que você fique nos seus lares, para que você tenha consciência que nós precisamos nos preservar, para que essa epidemia não se espalhe na nossa nação, para que essa epidemia não se prolifere de uma tal forma
que nós não conseguimos controlar. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos vigiar e orar. Então não adianta só você, depois dessa palavra, dobrar o seu joelho, orar, interceder, clamar e não ser prudente e não vigiar. Então eu peço a você, tome os cuidados. Se for necessário sair às ruas, como eu tive que sair para ir na farmácia, irmão, se tiver, use máscara, se não tiver, amarra um pano. Se você tiver álcool em gel, quando chegar, passe álcool em gel. Se não tiver, use água e sabão. Tire a sua roupa na entrada da sua casa, ponha para lavar, tome banho, para que você não leve esse vírus à sua casa. Não ponha a mão no rosto, nos olhos, na narina e nos lábios, para que não haja contaminação. Evite, tenha cuidado, tenha cautela. Nós servimos a um Deus, sim, todo-poderoso, que pode mudar toda essa situação. Mas nós precisamos ser prudentes. Este é o único recado, irmãos, que eu tenho para te dar hoje. Hoje, infelizmente, não tem recado de JNI. Hoje, infelizmente, não tem recado de mulheres. Hoje não tem recado dos homens. Porque o único recado que precisa ser dado é esse. Se cuidem. Não sejam imprudentes. Para que não só a sua casa, mas para que outras pessoas que não têm como se cuidar, como os moradores de rua, que não tem álcool em gel, que não tem sabão, que não tem água, que não tem condições de se cuidar, para que este vírus não alcance-os pela nossa imprudência. Deus abençoe. Fiquem na paz.